Semana passada aí eu vi duas matérias do Extra Online, que é a versão, obviamente, online do jornal Extra, né? Falando sobre um termo aí que foi cunhado provavelmente há pouquíssimo tempo, chamado aporofobia. Ele foi criado por uma espanhola, que aí o aporofobia significaria ódio a pobres, né? Se bem que hoje em dia, cara, esses termos aí que estão popularizados, que estão na mídia, que tem o sufixo fobia, eles tiveram o seu significado ampliado, né? O que? Homofobia, gordofobia, islamofobia, né? Hoje o que antes era, o cara ele bate em gays e mata gays por eles serem gays, né? Ampliou, né, para a pessoa que de alguma forma rejeita, a participação homossexual, seja em personagem de quadrinhos, ou então simplesmente desaprova o ato sexual do gay. Isso aí dá valia para as pessoas que, inclusive, são militantes para acabarem com a vida dele, né? Tipo que quase aconteceu com o Maurício Souza, que é o jogador de vôlei aí, que acabou sendo demitido. Aí, inclusive, o técnico que demitiu o Maurício Souza, ele havia assumido que o pessoal da militância gay, eles estavam enchendo o saco das grandes empresas que patrocinavam o clube de vôlei, no qual o Maurício Souza estava. Aí ele se viu em uma situação que, cara, eu vou ter que demitir ele. Aí o Maurício Souza, ele, pelo que eu lembro aí de ter lido em algumas matérias aí, ele pretende entrar pra política, cara, mas eu acho que isso aí foi desnecessário da parte dele, cara. Esse negócio de querer entrar pra política porque essas coisas não acontecendo, né? Essa ditadura anda acontecendo porque eu acho desnecessário. Porque, cara, vai soar como oportunista. Vai soar como oportunista, não sei se vocês se lembram também daquela policial que baleou e matou um bandido, que havia assaltado algumas mães aí na saída de uma creche, aqui em São Paulo. Aí tá, aconteceu isso aí, gerou uma grande repercussão pelo Brasil. Ela se candidatou a vereadora, pelo que eu lembro, né, foi eleita e hoje você não ouve mais falar nela. Inclusive eu nem lembro o nome dela, cara, nem lembro. Então as pessoas podem pensar que, cara, o sujeito aí ele foi prejudicado por essa militância gay, por essa militância negra, por essa militância o que, feminista. Aí vai, o caso dele atinge uma grande repercussão, né, tipo o que aconteceu obviamente nesses dois casos que eu acabei de citar. E o cara se lança, né, para algum carguinho público aí. Ele acaba se candidatando a vereador, a deputado e ganha. E aí? E aí? Fica como um oportunismo mesmo, né? O caso do Maurício Souza, ele poderia estar estampado como, cara, foi um ato, né, legítimo de censura, de uma espécie de ditadura aí que a grande mídia fomenta, que o pessoal dos, entre aspas, movimentos sociais fomentam, né? Então a gente tem que colocar esse cara aí como um dos diversos símbolos dessa ditadura aí, cara, que anda ocorrendo. Não alçar o sujeito a algum carguinho, cara, a parlamentar, né? Mas aí tá, isso aí seria outro assunto. Aí então esses termos aí com sufixo fobia, eles tiveram seus significados aumentados, cara. Hoje em dia você não pode falar um A contra essa galera das minorias aí que trata, né, que te colocam como não sei o que fóbico, gordofóbico. Pô, semana passada aí eu havia chamado uma gorda, né, de fofinha, e foi de uma forma carinhosa. Obviamente porque quando você cita uma gorda como fofinha, cara, não é de forma pejorativa, pô. A não ser que esteja sendo irônico, né? Mas geralmente as pessoas chamam de fofinhas, né? Elas próprias se chamam de fofinha de uma forma carinhosa. É quando a gorda se chama de fofa. Aí a mulher ficou puta comigo, né? Falou que eu deveria ser preso e tudo, que eu era um vagabundo e tudo mais. Porra, mano, eu fiquei rindo ali. Fiquei rindo porque a atitude dela foi ridícula, cara. É claro que tá.
não é obrigação dela aceitar qualquer opinião acerca do seu peso e tudo mais, mas pô, cara, foi um exagero dela, meu. Foi um exagero dela. É. Aí tá. Aí então eu vi essas duas matérias do Extra Online falando sobre o termo aporofobia. E uma delas, e aporofobia significaria ódio a pobres, né? E uma dessas duas matérias aí, eles fizeram uma entrevista com o padre Júlio Lancelotti, que é relativamente conhecido aqui na cidade de São Paulo. Ele participa da Pastoral do Povo de Rua, ou seja, ele ajuda as pessoas que moram na rua, né? Ele realmente ajuda, eu já conversei com ele pessoalmente. É um cara alto, eu acho que ele tem 1,90 m, né? E infelizmente, apesar de tudo isso, ele é um padre polêmico. Ele já entrou em algumas polêmicas aí, inclusive envolvendo pessoas que estavam sendo ajudadas por ele. A última polêmica aí que rolou, o que houve há pouco tempo, cara, quando ele foi dar comida pro pessoal da Cracolândia, daqui de São Paulo. Aí então ele foi intensamente criticado, mas acontece que eu vi que essa crítica ela não fez muito sentido, essas críticas aí. Por quê? Porque o cracudo, o drogado, ele tem aí o seu direito de circular para qualquer local de São Paulo, cara. Não é porque ele tá na Cracolândia que ele estaria preso lá, né? Ele poderia circular aí para qualquer lugar, cara. Poderia arrumar dinheiro, comida de qualquer forma, em qualquer outro lugar. Então achei essas críticas aí sem sentido, né? Aí tá, aí então em entrevista ele falou que uma parcela do Estado aí faz questão de dificultar a situação do pobre, né? E pobre nesse sentido aí seria o miserável, né? Não é a pessoa que tem casa, que está em situação difícil, né? Financeira, né? Geralmente falando. Porque ainda assim essa pessoa estaria, né, em um ponto melhor do que a pessoa que está na rua, claro. A pessoa que está na rua ela está à margem da sociedade. É diferente também da pessoa que mora na favela, cara, porque de qualquer forma a pessoa que mora na favela tem casa, pô. Ela tem um teto, né? Então não dá pra você igualar os patamares aí, porque são coisas totalmente diferentes. O cara que mora ali o que genericamente falando, na favela do Rato Molhado, ele está em condições, ele tá em condições melhores do que quem mora na rua, né? Tá em condições melhores, óbvio, né? Porque, pô, apesar de tudo, ele tem um endereço, ele pode até não pagar imposto, não pagar conta de luz e tudo mais, mas ele tem um canto, ele tem um teto para dormir, cara. Agora a pessoa que mora na rua, mesmo que ela esteja montando uma barraquinha ali, cara, ela tá sujeita a uma série de perigos, cara. Ainda mais as pessoas mais indefesas, que são os idosos e crianças, né? E criança é mais indefesa do que o idoso. Até porque a criança, sendo ainda mais dependente, estando em um mundo novo, onde ela não conhece praticamente nada, né, onde ela também é uma pessoa fraca, fraca fisicamente, certo? Mentalmente falando também seria muito mais influenciável. Isso aí, essas coisas que eu tô falando são óbvias, né? São óbvias, né, pô? E as duas matérias elas reforçam aquela ideia de que a pessoa que mora na rua é coitadinha, que ela deve ser amparada. Cara, eu sou a favor de você ajudar quem precisa, ajudar as pessoas que moram na rua. Eu sou a favor disso aí. Mas acontece que a pessoa que mora na rua geralmente não é coitadinha, cara. Não é. Eu nem vou citar os motivos que poderiam fazer com que a pessoa estivesse bandeado pra rua, cara, seja o que? Abuso de álcool, de drogas. Inclusive eu tô lembrado que o youtuber Mário Schwartzman, que recentemente aí foi entrevistado lá naquele A Deriva, né? Naquele programa lá, apresentado pelo André Petri, né? Ele havia dito, isso aí foi na época da pandemia, inclusive ele subiu ali na Praça da Sé para falar com o pessoal que está na rua, né, que fica aboletado ali na praça, né? Ele havia dito que as pessoas, a maior parte dos homens que estão na rua, seria por desilusões amorosas. Não, cara. Não, não, não. Não, é outra coisa completamente diferente. Isso aí
você poderia citar o que seria uma minoria, cara. O que a maioria, falei que não ia falar, mas vou falar de qualquer forma. A maioria tá por abuso de álcool e de drogas, né, que poderia levar a uma desestruturação familiar, certo? E isso aí é a coisa mais comum entre esse pessoal aí. Então, a pessoa que mora na rua não é coitada de forma alguma, parceiro. De forma alguma. Mas isso aí não quer dizer que você não possa ajudar essa pessoa. Eu, né, como eu acabei de falar, eu sou a favor, né, de ajudarem as pessoas que estão na rua, mas dentre essas ajudas aí, deveria ter uma estratégia de saída, cara. Porque eu acho que só dar alimento, comida, alimento e comida é a mesma coisa. Só dar alimento e roupa, isso aí não vai resolver a situação. Alguém até poderia falar pra mim, cara, mas acontece que a pessoa ela não é obrigada a sair dessa, ela só estaria querendo um pouco de comida mesmo, e aí? Sim, você tá certo, você tá certo. Mas existem pessoas que querem sair dessa, né? E a cidade de São Paulo, apesar de todos os seus defeitos, o estado de São Paulo em geral, ele dá assistência às pessoas que estão na rua, cara. Não estou falando só na questão da igreja, não. O Estado ele dá ajuda. Por mais que o João Dória seja um canalha, cara, ele ajuda esse pessoal aí, né? Ele ajuda esse pessoal. Mas acontece que muitos não querem. Aí então a gente vai fazer o quê? As pessoas, muita gente que está na rua, fala que não quer ir para o albergue, porque tira a minha liberdade, porque também os albergues têm regras, obviamente, né? Tem regras. Você não pode chegar lá bêbado, drogado. Alguns até deixam entrar, né, a pessoa nessas condições aí, cara, mas acho que isso aí seria uma minoria. E geralmente seria um albergue mal organizado, né, mal estruturado. Mas a maior parte dos albergues aí não permite. E na rua, você estando na rua, você não vai conseguir nada além dessas ajudas aí, né? Você não vai conseguir emprego, né? Sem endereço, pô, como é que você vai estar no CLT se você não tiver o endereço? Pô, né? Então eu penso assim, as matérias fazem um desserviço aí às pessoas que inclusive estão fora dessa situação aí, que pensam, que poderiam ser induzidas a pensar que, cara, a pessoa que mora na rua é coitado mesmo, né? O Estado ele anda fazendo muito mal aí a elas, fica botando aí paralelepípedo embaixo de viaduto, para afugentar os mendigos e tudo. Só que acontece que os mendigos também eles fazem muita merda, né? Isso é literalmente, né? Eles cagam em tudo quanto é canto. Eles vivem sob um modo de vida anárquico, cara. Eles não estão nem aí pra nada. É, ger- geralmente a pessoa que mora na rua, ela não tem regras. Então ela acha que tá ok ficar cagando, ficar mijando aí tudo quanto é canto. Você vai ali pro centro de São Paulo, seja o Centro Novo, que corresponde ali à parte da Luz e da República, ou então o Centro Velho, né, que corresponde ali à Sé, Pátio do Colégio de São Bento. Cara, são locais fedidos pra caraca, meu irmão. Fedidos pra caraca. Porque o pessoal faz as suas necessidades aí, esse pessoal que tá na rua e tudo quanto é canto, cara. E lá, mesmo assim, lá é um local onde recebe onde diversas entidades dão assistência às pessoas que estão na rua. Inclusive isso aí, essa afirmação que eu acabei de fazer, ela passa por cima de uma matéria feita pelo Brasil Urgente, né, lá da Band, né, apresentado pelo Datena, que está forçando aí um bordão chamado É Sono Nosso, né? Tá forçando esse bordão aí. Uma matéria no qual eu acho que eu vi o que tem uns 4 meses, falando que ali na parte de baixo, ali na região do Parque Dom Pedro,
que é a várzea ali do centro de São Paulo, né? Um dos poucos locais do centro que poderia falar, né, que faz parte de uma várzea, né? Faz parte da porção, entre aspas, plana ali do centro de São Paulo, falando que existem mendigos que esperam os feirantes descartarem frutas, descartarem comida em geral no lixo para eles comerem lá, né? Cara, do que eu sempre passei ali no Parque Dom Pedro, nunca vi isso aí acontecer, cara. Até porque, como eu falei, no centro existem diversas entidades que dão comida para a pessoa que está na rua, para as pessoas que estão na rua, né? Tanto no centro quanto em outros pontos de São Paulo, que é tipo Santa Amaro. Você pega aqui é, ali em Santana, que fica na Zona Norte. Inclusive eu fiz um vídeo falando que existem famílias que têm casa, né, famílias que têm casa e que saem delas para pedirem comida, né, saem rebocando criança, montam barraquinhas ali na Avenida Cruzeiro do Sul, para ficarem pedindo comida, ficarem pedindo roupa. E desde, acho que desde antes da pandemia, tem entidades assistenciais que dão isso aí, que suprem esse pessoal. E o mais errado nisso tudo aí é que ficam rebocando criança, cara. Porque como eu falei também, pô, a pessoa que está na rua ela já está exposta a uma série de perigos. Ainda mais criança, cara. Você acha que só o que pelo fato de que o pai ele está do lado da criança, não necessariamente ele teria condições de proteger essa criança, cara. Inclusive eu tô lembrado de relatos aí envolvendo um ex-jogador do Vasco da Gama, que o cara ele foi morto. Ele foi morto porque supostamente havia tentado estuprar uma criança, né? Esse cara ele estava na rua, estava em condição de mendicância também. E havia sido morto por outros moradores de rua porque havia sido acusado de tentar estuprar uma criança, né? Então, cara, a criança, e isso aí eu vou repetir o que eu falei no vídeo, justamente nesse vídeo que eu fiz sobre as pessoas que saem das suas casas e ficam aboletadas ali nas ruas do Santana, que a criança ela não tem culpa das decisões de merda que os pais fazem, cara. A criança não deve ficar pagando pato por isso. Ela não deve ficar pagando pato por isso. Então, finalizando, o jornal Extra e tudo mais, eu acho que eles já estão em uma situação onde podem pensar que o povo não é mais trouxa. Mas sempre tem alguém que engole a narrativa dessa galera aí, cara. Né? É tipo você colocar na matéria, aqui pesquisa de opinião, o IPEC, o Datafolha falando que o Lula está em 40% e o Bolsonaro está em 20 e pouco, né? Você acha que o povo em geral engole esse tipo de coisa, cara? Eu sei que alguns vão engolir. Eu sei que, especialmente o pessoal da esquerda, eles vão, inclusive, colocar um engove aí para engolir isso aí goela abaixo para manter aquele pensamento de que, pô, o Bolsonaro vai sair em 2022. Ele vai sair. Sendo que se bobear intimamente, ele sabe muito bem que isso não vai acontecer. Cara, ó, o Bolsonaro, por mais defeitos que ele tenha, por mais que o governo dele não seja lá aquelas coisas, ele quando sai na rua ainda é ovacionado pela multidão. Aí você pega o Lula, pô. Pô, o Lula ele precisou fechar uma praia, ele fechou uma praia para poder curtir com a namorada dele, a tal da Janja lá, né? Precisou curtir, ele precisou fechar uma praia para curtir com a namorada, cara. Inclusive aquele jornalista lá, o Merval Pereira, ele havia feito uma matéria, cara, isso aí envolvendo aquela foto do Lula com as pernas de fora, né? Abraçado a essa Janja aí. Aí ele teve a cara de pau de escrever que as pernas do Lula, as coxas do Lula estavam causando o que mesmo? Causando, acho que ele escreveu uma coisa o quê? Causando desejo,
entre as mulheres e alguns homens. Cara, alguns homens só se for ele, né? Só se for ele, né, cara? Ô, pelo amor de Deus, os caras eles passam essas vergonhas aí, porra, no crédito, no débito, no Pix. Ô, meu irmão, pra que o cara vai chegar ao ponto de escrever um tipo de coisa dessas? Brincadeira, os caras passam vergonha de graça, meu. Aí, pô, voltando ao padre Júlio Lancelotti, pra fechar esse papo aí. O padre, ele sempre deu a entender que é um cara que tem um certo viés ideológico, né? Tipo que comentário aí da teologia da libertação. A Igreja Católica, lembrando pra vocês aí que a Igreja Católica, ela faz parte da história do PT, né? Então não me surpreenderia, realmente, cara. Não me surpreenderia você ter esse tipo de padre atuando aí para a população de rua sob um viés ideológico mesmo. Eu acho que para você ajudar a pessoa que está na rua, você não precisa ser de esquerda, cara. Você não precisa ser de esquerda. Porque aí tá, aí o cara é de esquerda, ele ajuda essa galera a ficar com aquela. Que mesmo ficar com aquela categorização, sabe? Dando a entender que só a esquerda ajuda o povo da rua, porque a direita é elitista. Cara, os maiores elitistas hoje em dia, os maiores elitistas hoje em dia são de esquerda, cara. Você acha que o Lula não é rico? Você acha que o FHC não é rico? É? Então é isso, cara.